O Andréas, né, ele se abriu depois de tanto tempo, pela primeira vez desde a tragédia em Montevidéu, né? O Meia revelou já ter visto o erro contra o Palmeiras 1 milhão de vezes, descreve o lance, se emociona com o apoio de companheiros e reforça priorizar permanência em meio à novela por compra. E aí ele deu uma entrevista super completa ao Eric Faria, que inclusive, para quem não assistiu, ela tá lá no Globo Esporte. E aí, né, meu parceiro Rafa, tem uns trechos da entrevista aqui que a gente separou, onde ele fala, né, sempre lembro da ação e falo, por que eu fiz aquilo? Agora eu tento olhar nos gols o que eu fiz e focar nas coisas... Tento olhar nos gols que eu fiz, que eu não me lembro de muitos, e focar nas coisas positivas. Me lembro só de 2 gols, não me lembro mais. O Andrés agora tenta responder perguntas que assolam milhões de rubro-negros, né, que invariavelmente chegam em questionamento frequente. Por que aquilo foi acontecer justamente comigo? É a pergunta que ele se faz. Nas graças da torcida fosse por ter quebrado o jejum de gols de faltas, né, para quem não se lembra, aquele golaço de falta, fosse por substituir Gerson com uma adaptação imediata, o camisa 18 era a figura mais lúcida do Flamengo em campo. E ele mesmo diz isso em relação à final. Até o Renato Maurício Prado, por exemplo, né, no Twitter, durante a final, escreveu, né? O time tá mal. Só o belga, só o Andrés que tá jogando bem. E aí, o selo anti-zica não foi aplicado e aconteceu isso daí com ele. Passado tanto tempo, o jogador sabe que nenhuma explicação será suficiente, nem para ele, nem para os torcedores. Agradece o apoio que o tirou de praticamente um estado de choque nos primeiros dias e agora ele busca olhar para frente. Na primeira semana, minha mulher me ajudou bastante, mas agora tento pensar coisas positivas. Aquele lance não vai apagar o que eu fiz pelo Flamengo antes e o que eu posso fazer ainda. Sou maior do que somente um lance que aconteceu. Rafael Smith, o espaço é todo seu. Cara, primeiro eu quero falar uma coisa, independente de como a gente vai interpretar essa entrevista, tá? Às vezes, quando o cara, no caso, o Andrés Pereira, eu tô falando isso no sentido figurado, tá? Quando ele é o vilão da história, a gente passa a interpretar com muito mais rigor tudo aquilo que ele fala. Certo. Então, primeiro eu vou falar o que ele disse e o que eu acho que ele quis dizer. Ele falar, como é que você falou, Arthur? O meu erro não apaga o que eu fiz pelo Flamengo. Cara, ele tentou aí estabelecer uma equivalência que é totalmente absurda, que não faz o menor sentido. Como se fosse equivalente àquilo que ele fez pelo Flamengo. E eu acho até que ele jogou bem o ano passado. Acho que ele conseguiu, bem engraçado, principalmente jogando como volante. Ele conseguiu fazer boas partidas. A gente viu que ele era um cara que pegava bem na bola, tinha uma dinâmica boa. E aí ele tenta estabelecer uma equivalência entre aquilo que ele fez, que foram boas partidas, e ele entregar uma Libertadores. Então, soou quase que como uma fala totalmente alienada, uma fala que acha que, não, eu vim aqui, eu sou muito importante para o Flamengo, e isso foi um detalhe que aconteceu. Não foi isso, eu acho que ele não poderia ter colocado dessa forma. Mas agora, você sabe o que eu acho que ele tentou dizer? Aqui, primeiro, uma coisa, tá? Eu acho que ele e as pessoas que trabalham com ele, já que demoraram tanto tempo para dar essa entrevista e aparentemente se prepararam para ela, poderiam ter pensado um pouquinho melhor as palavras. Eu acho que essa entrevista, eu acho que essa entrevista não é um cara abrindo o coração de maneira sincera. Eu acho que essa entrevista é um cara tentando justificar talvez uma futura contratação, passar ao lado dele, talvez despertar uma certa compaixão, ou talvez até querer mostrar que está focado em tentar melhorar. Eu não vi essa entrevista com tanta sinceridade assim. Mas o que eu acho que ele quis dizer, com o que eu fiz e eu posso fazer, eu acho que também é um pedido para que ele não fique marcado por um lance. Eu acho que o pedido é legítimo. Eu só não sei se a torcida conseguiria atender esse pedido do cara. Porque, querendo ou não, não é um lance que vai definir toda uma carreira de um jogador. Eu acho que não. Eu acho que ele vai ter outras oportunidades, talvez até fora do Flamengo, para escrever novas histórias dentro do futebol.
Ainda que isso será parte da carreira dele, eu acho que isso não vai ser toda a carreira dele. Então eu acho que foi isso que ele quis dizer. Mas soou muito mal, cara, soou muito mal. Parece que de alguma forma ele fala assim, pô, que a gente teria que ter um pouco de gratidão, Releva. o que a gente deveria relevar por tudo que ele fez pelo Flamengo. Ele não teve nem tempo de fazer tanta coisa pelo Flamengo. Não, não fez nada. E numa entrevista boa, isso é outra coisa que você até pode falar, eu não sei o que você acha. Você acha que soaria agressivo por parte do jornalista numa entrevista como essa, após essa fala dele, e perguntar, André, descreva o que você fez pelo Flamengo, como você destaca e o que você acha que você fez pelo Flamengo a ponto de você estabelecer essa equivalência? Você acha que é muito agressivo, cara? Você faria essa pergunta? É difícil falar, né? É difícil falar. Porque eu acho que, como torcedor, eu faria essa pergunta. E como jornalista? Agora, como jornalista, talvez não. Porque não é fácil conseguir uma entrevista dessa. Não é fácil. Então, de 2 pontos, né? Tem 2 pontos. O primeiro é esse, que além de não ser fácil, você não pode desafiar o entrevistado para ele não levantar e sair andando. O que poderia acontecer, por exemplo. E do outro lado todas as perguntas que o Eric fez, ele já tinha mandado para a assessoria do Belga e do Flamengo, talvez. Então, isso não passaria, entendeu? É tudo muito engessado, é tudo muito... Não, mas você sabe por que eu te perguntei isso? Porque essa é uma pergunta que só surge a partir da resposta dele. Sim, jamais a gente ia pensar nisso. Entendeu? Você não consegue preparar, você faz na hora. Um negócio ouve, soa estranho no seu ouvido, como soa para todos os flamenguistas. Quando ele invoca quando ele reivindica essa autoridade de ser um cara que fez muito pelo Flamengo, a ponto de que a gente devesse relevar o erro da Libertadores. Essa pergunta só surge ali na hora, cara. Então o repórter não poderia, por exemplo, improvisar, não poderia sentir que ele poderia dar mais explicações sobre uma coisa num contexto de entrevista desse tipo. Eu acho que se ele faz uma pergunta dessa, ele não ia responder e a assessoria ia encerrar a entrevista. Entendi. Eu vejo dessa forma. Eu já fui assessor de imprensa. Eu faria isso. Entendeu? Porque ali, tudo que ele falar vai ser usado contra ele. Da mesma forma que foi. Entendeu? Então, por isso que eu queria dar minha opinião. Que eu acho que foi de extrema infelicidade por parte dele e por parte de quem assessora ter essa entrevista, conceder essa entrevista. Aliás, minto, não conceder a entrevista, mas o que dizer, né, nessa entrevista. O que foi dito. Tá? Foi muito infeliz. Poderia ter dado uma entrevista? Sim. Sabe quando? No dia seguinte da Libertadores. Na semana seguinte. Agora? Por que agora? Por que agora? Por que em abril? Quando que foi o erro? Quando foi a final da Libertadores? Tu vem me dar entrevista agora? Agora? Então, assim, eu achei que foi um baita balão de ensaio de tipo assim, a água bateu na bunda. O empresário olha e fala assim, fudeu. Eu consigo trazer o cara que ninguém quer lá pra cá, por um time que tem grana pra comprar ele. Esse filho da mãe me faz essa cagada. O valor de mercado dele despenca, ou seja, eu perco com isso. Meu jogador perde, eu perco. E agora, as notícias de momento é de que o time não vai comprar ele. Vou fazer o que com esse cara? Vou voltar com ele para a Inglaterra? Vai ser emprestado de novo? Vão renovar o contrato dele lá por mais um ano para ser emprestado de novo? Para ver se alguém compra? Quem compra? Quem vai comprar? A água bate na bunda. Irmão, microfone nele. Fala. Vamos tentar fazer a galera ficar com dó, acreditar que você vai dar a volta por cima, tentar um desconto com os ingleses lá para ver se fica e porque precisa ficar. Então, assim, eu vi dessa forma. Achei muito infeliz a declaração. E eu digo com segurança de que a situação para ele piorou depois dessa entrevista. Eu não acho, vou ser sincero, tá, galera? E aí quem discorda, eu só peço que respeite.
Mas eu não acho que ele é o principal culpado da Libertadores 2021, não. Ali é um erro geral. Geral. Um erro de gente pra caralho. Erro de gente pra caralho. Estourou nele. Por quê? Porque foi um erro individual. Estourou nele. E aí, não tô tirando a razão de que estourou nele errado, não. Errou, cagou, fudeu. Porra. E aí? Você não vai pagar nunca, irmão. Tem amigo meu que tá pagando viagem até hoje, de Montevidéu. Tu não vai pagar isso nunca. Entendeu? Então, assim, eu gostava do futebol do Andrés Pereira. Quando ele chegou, eu fui muito entusiasta de quando ele foi contratado. Né? As lives, né, ficam gravadas, né? Só voltar. Fui muito entusiasta da contratação dele. Sempre quis, sempre falei, pô, esse cara podia um dia vir pro futebol brasileiro, vir pro Flamengo e tal. Quando veio, eu fiquei maluco. Exatamente, Rodrigues 14. Oswaldo Gomes, é só sair fora. Aí, assim, acontece isso. Eu tenho a hombridade de chegar aqui e falar assim, porra, cara, eu espero que esse cara dê a volta por cima. E eu falei isso na época, né? Eu falei, espero que ele dê a volta por cima. Eu espero que ele dê a volta por cima. Espero que ele consiga, apesar de dizer que era impossível alguém pegar uma final de Libertadores, um erro crucial de uma final de Libertadores e pagar isso de alguma forma. Sabe qual é a única forma? Se ele tivesse feito, se ele fizesse o gol da final da Libertadores desse ano, por exemplo. Aí ele pagava. E não, a gente jamais ia esquecer. O apagar é tipo assim, para ele, mas vai ficar inesquecível o erro. Então, assim, eu gostaria muito que ele desse essa volta por cima. Agora, aí eu vejo dois problemas. Eu vejo três problemas. Primeiro, é um jogador que custa muito caro. Então já é meu primeiro ponto. Independente do erro ou não, muito dinheiro. E aí, com o erro, ficou mais caro ainda. E eu cheguei a falar isso em algumas lives, né? Que se o valor fosse quase metade disso, eu aceitaria que ele ficasse. Eu aceitaria. Porque, para mim, futebol ele tem. Agora. Tá? Calma. Agora, depois do que ele está jogando em 2022, que para mim até agora não é nada, da demonstração de esforço que ele tem para dar a volta por cima, que para mim até agora não é nada, e eu não vou julgar isso porque eu sei que aqui dentro deve estar uma bosta para ele, e eu acho que isso influencia. Em consequência de tudo isso, para mim, infelizmente, eu falo infelizmente, ele não cabe mais no Flamengo, ponto final. A história do Andrés Pereira no Flamengo, infelizmente ou não, acabou. Acabou. Ele não vai conseguir dar a volta por cima. Por quê? Porque esse erro vai ficar marcado para sempre, até ele fazer aquilo que eu falei, fazer um gol na final da Libertadores da América, e, pô, falar assim, paguei, tá? E da forma com que ele vem jogando. Ele vem jogando um futebol que ele não justificaria 4 milhões de euros, 5 milhões de euros. Ele não justificaria. Não justificaria. E aí, pô, vamos supor, o belga ele tá num nível que se ele, sei lá, domingo tem Flamengo e São Paulo. E se ele for titular, eu acho que ele vai ser titular contra o São Paulo. Se esse cara perde uma bola no meio-campo, só um gol do São Paulo, esse cara, porra, entendeu? Qualquer erro dele vira 10 vezes pior do que um erro de outro jogador. Então ele chegou num nível que, irmão, desculpa, não tem o que você faça para ter a paz da torcida do Flamengo, para ter a paciência de nós torcedores do Flamengo, para ter a compaixão dos torcedores do Flamengo. Não tem o que você faça. Ou seja, resumindo, Rafa, o ciclo dele para mim se encerrou hoje. O ciclo, para mim, dele se encerrou hoje. Eu penso dessa forma. E, pô, desejo ao Andrés Pereira toda a sorte do mundo, que ele consiga mostrar o futebol dele em outro clube. Gostaria que mostrasse no Flamengo. Não vai conseguir. Não vai conseguir. É impossível, não vai conseguir. E vida que segue. Que o Flamengo não faça essa compra, que invista em outro atleta, que venha um Vidal, por exemplo, e faça a gente esquecer isso, que o Flamengo se renove, ganhe uma Libertadores da América para deixar esse de 2021 ainda mais, né, isolado no passado. Eu penso dessa forma. Cara, como você falou, às vezes até para o jogador, até pela gestão de carreira do jogador, aí lógico, não estou falando do interesse financeiro e tal, sei que seria realizado uma grande venda, fazer um contrato longo, o contrato dele, pela informação que a gente tinha, seria de 5 anos com o Flamengo, né, um contrato bem longo, daria uma segurança muito grande para o jogador, mas realmente em relação à gestão de carreira dele, talvez o melhor lugar não seja aqui. E eu vou te falar uma coisa que eu falei no dia seguinte da Libertadores do ano passado, acho que foi o Perrota que fez a pergunta, se para mim aquilo ali era um erro perdoável ou imperdoável. E eu ainda com a cabeça quente, muito chateado, mas eu falei,
Cara, o erro esportivo é sempre perdoável. É sempre possível. O erro esportivo acontece. O erro que eu acho que ele não pode ser tolerado é o desrespeito à instituição, é o desrespeito à torcida, é a falta de profissionalismo. Mas aconteceu uma coisa também que foi o seguinte, e que é muito interessante. Eu acho que a pressão sobre o Andréas Pereira, hoje, ela é maior do que ela era na final da Libertadores do ano passado. Mas Porque é eu acho justificável. que, além do erro, as pessoas perceberam que talvez ele não tenha voltado daquele dia. Pô, é isso que eu falei. Ele não dá indício nenhum, Rafa, de que ele tá querendo correr atrás daquilo, cara. Sim, sim. Parece que se você perguntar para ele esportivamente que dia é hoje, ele vai, acho que foi 27 de novembro, ele vai falar, é 27 de novembro de 2021, porque ele está vivendo aquele dia até hoje, toda vez que ele entra em campo. Então, eu acho que várias situações contribuíram. Eu acho que quando as pessoas viram 10 milhões de euros, que na época eram mais de 60 milhões de reais, eu acho que todo mundo se assustou muito. Porque justamente quem imaginava que ele fosse contratado naquele momento, imaginava, pô, vai sair muito barato. Porque o preço tem que ser barato diante do que aconteceu. Seria uma compra bem vantajosa. E aí cada um pode definir o que é barato. Eu lembro, por exemplo, numa live que eu fiz com o Marcão, a gente até chegou a um valor assim, se pagar a mesma coisa que pagou no Thiago Maia, tudo bem. Até porque na época ele vinha jogando bem. O problema, e aí, por que realmente o mais certo a ser feito seria mesmo ele esperar terminar o contrato de empréstimo, justamente para ver se ele conseguiria dar essa volta por cima, se ele daria indícios de que conseguiria se recuperar desse trauma. Cara, eu não duvido nem um pouco que isso seja muito difícil para ele. Eu também. É muito difícil ele vivenciar isso. Na mesma entrevista que ele falou que ele está olhando para frente, que ele está focado em melhorar, ele falou umas 10 vezes do erro que ele cometeu. Porque é inevitável. Porque ele estava justificando, ele estava tentando se justificar de alguma forma. É o que marcou ele no Flamengo. A passagem dele é marcada por isso. Sim, sim. E é muito difícil ele tirar isso. Agora, eu acho, Arthur, que ele é um cara que tem futebol. Eu acho que ele tem qualidades. Mas a questão é em relação ao tamanho do erro dele. Tanto que agora, hoje, se a gente fala hoje da bagunça que aconteceu, eu lembro que teve uns 2 jogos aqui, a bancada toda do Zona, acho que foi quando ele jogou como meia contra o Sporting Cristal, discutindo se ele deveria jogar como volante ou como meia. Agora nem a posição dele, nem a gente meio que nem sabe mais onde ele pode jogar. Ele está muito desestabilizado. E teve uma coisa, eu não sei, você preparou alguma coisa para a gente falar da opinião que ele deu sobre o preço de compra dele ou não? Você viu essa parte ou não? Estou tentando pegar aqui. Achei. Achou? Achei. Vamos lá. Estou fazendo o meu esforço, mas não posso opinar se é muito caro ou barato. Às vezes, o jogador, quando é muito barato, eles pensam, alguma coisa não está certa. Então, o jogador caro é bom. Cara, e aí, eu achei que ele tentou dar uma carteirada. Tem uma hora que ele fala o seguinte, ó, a pergunta é, 10 milhões de euros... Premier League. Isso aí. Quando pergunta se 10 milhões de euros é muito caro. Aí ele fala o seguinte, é difícil eu falar sobre o meu próprio valor, mas, aliás, a internet ensina uma coisa. Às vezes você fala uma frase e até aí tá tudo bem, aí você insere o mas, e aí você começa a falar tudo que você não deveria ter falado. Não né? deveria. Aí ele fala o seguinte, é difícil eu falar sobre o meu próprio valor, mas um jogador do Manchester United por 10 milhões de euros é para ficar mais barato? Ele já tá falando, barato pra caralho, tá barato pra caralho. É isso aí. Ele quis dizer o seguinte, é uma pechincha. E, porra, deu uma carteirada total de Manchester United, cara. Ele deu carteirada ali. Ele meteu a marra de jogador
da Premier League, quando lógico que o clube vendedor importa. Se você tem um clube vendedor que está precisando de dinheiro para pagar salário, o que negocia numa moeda mais fraca, como é o real, vai ser muito mais fácil você conseguir preços melhores, mas Cara, engraçado que ele está muito convicto que esse preço é, inclusive, menos do que ele vale. Ele fez ele acha que ele vale referência, mais. assim, engraçado que ele fez, assim, referência ao clube vendedor e não ao futebol que ele está jogando. Uhum. De repente, ele podia falar, não, pô, eu acho que eu joguei bem e tal, um negócio que ele não é nem titular do time mais. Então, ele teve que meter essa carteirada. Então, também foi uma resposta, Arthur, que eu não achei bem pensada. É. Ela é bem pensada se ele termina, se ele fala o seguinte, olha, quem tem que avaliar isso é o Flamengo, mas eu gostaria muito de ficar. Acabou. Sem querer falar, eu sou do Manchester e tal. Isso que não foi tão legal também, né, Arthur, na entrevista. Não sei o que você achou, cara. Foi aquilo que eu te falei no início. Ele só piorou a situação dele.